Uma grande diferença entre as parábolas e o conceito de alegoria é quando nós entendemos que a parábola não necessariamente é um amontoado de significados nos detalhes que a mesma emprega. Por exemplo, a parábola é algo que é construído a partir da realidade existente, ou seja, faz uso de elementos já existentes, como a árvore, como a estrada, como pessoas, cidades, mas não necessariamente essas coisas têm que ser símbolos ou têm que ter um significado para além da sua objetividade superficial ou real. Então a parábola é o uso que o autor faz de todos esses elementos reais para transmitir uma lição maior. Por exemplo, na parábola do bom samaritano, essa parábola é construída a partir de elementos da realidade para responder a uma pergunta real feita a Jesus: quem é o próximo? Então Jesus usa todos aqueles elementos para responder a uma única pergunta: quem é o próximo? Então o objetivo daquela parábola é definir quem é o próximo. E a lição final e objetiva e última da parábola é que o próximo é todo aquele que é ser humano, é todo aquele que tem alma vivente, é todo aquele que tem fôlego de vida. E também algo que aprendemos de forma secundária na parábola é que toda a precedência histórica de conflitos que possamos ter com alguém, isso não é base legítima para impedir a ação do bem em relação a essas pessoas. Ou seja, todos os elementos que foram usados na parábola são reais, mas não necessariamente cada detalhe, cada elemento tem um significado para além de si. Já ao contrário, é feito na alegoria. A alegoria é a atribuição de significados por parte do autor num texto. Vou repetir novamente. A alegoria é a atribuição de significados por parte do autor no seu texto a elementos ou coisas que ele emprega no mesmo. Por exemplo, quando nós olhamos ou pensamos num copo, nós não entendemos qual é o significado intrínseco, existencial de um copo. O que nos vem à mente quando nos perguntam o que é um copo é a sua função. Então as coisas, de certa forma, expressam a sua funcionalidade e não o seu significado. Então quando nós temos uma atribuição de significados a elementos usados num texto ou numa construção de uma história, nós aí temos uma alegoria. Agora, para nós sabermos se esse texto ou se essa construção histórica é uma alegoria, precisamos do esclarecimento direto do autor no texto ou do esclarecimento claro pela estrutura do texto. Então nós não podemos ler um texto e atribuirmos significados àquilo que o autor não atribuiu. Então quem faz a alegoria é o autor do texto. É ele que apanha numa árvore e dá um significado à árvore como força, como vida, como esperança. A árvore em si não tem esse significado intrínseco em si mesmo. Então é uma atribuição de um autor. Isso é uma alegoria, é a atribuição de significados para além da sua objetividade real. Porque quando nós olhamos para coisas, normalmente na vida real não entendemos o seu significado, entendemos a sua função. Então é isso que a alegoria